Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste no coração dos vossos fiéis, com a luz do mesmo Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, com a luz deste Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui na Escola Sede da Sabedoria, nesta disciplina sobre a história da Igreja Antiga. Hoje nós vamos continuar falando ainda um pouco acerca desse processo de perseguição mesmo pelo qual os cristãos vêm vivenciando ao longo do século III, né? Quando a perseguição vai se tornando ainda mais massacrante para os cristãos. E agora nós vamos falar um pouco a respeito da perseguição que se deu no tempo do imperador Décio, né? Que realmente chama bastante atenção. Isso eu estou falando aqui por volta do ano 249 até 251, mais ou menos, quando o imperador Décio, ele de fato reinou, né? Enquanto imperador romano, esse general. Mas é interessante observarmos que, apesar do pouco tempo do seu reinado, do seu tempo de império, né, nós vamos perceber que esta perseguição chama a atenção porque foi até então a pior perseguição que foi dada aos cristãos, né? A pior e a mais terrível perseguição aos cristãos até aquele momento. Devo lembrar que essa ainda não foi a pior de todas, mas até aquele momento ela era a pior porque ela realmente exterminou mais assim dezenas de milhares de cristãos, né? Em tão pouco tempo. Foi uma verdadeira carnificina, né? Se assim observarmos, o imperador Décio, quando assume efetivamente o seu trono, né? Depois de tantas realidades e de tantos conflitos dentro do próprio Império Romano, ele assume essa realidade do seu trono, e aí você vai perceber que ele já começa realmente uma verdadeira carnificina mesmo, de forma bastante política, bastante administrativa, podemos assim dizer, que inclusive, diferente da perseguição mesmo que vimos de Septímio Severo, que era uma perseguição que apresentava também um edito, né? Apresentava todo esse processo de caçar mesmo os cristãos. Nós observávamos Maximino Trácio, que também realizava uma caça aos cristãos, só que Maximino Trácio ele buscava caçar efetivamente, prender, matar, martirizar efetivamente o clero. Ele entendia que o clero, atacando o clero, atacava justamente os cristãos. Isso Maximino Trácio fazia no seu tempo. E Décio ele vai começar uma perseguição de caráter mais administrativo, se assim evidenciarmos, né? Nós vamos notar justamente essa realidade, inclusive promulgando alguns editos, né? Ele promulgou pelo menos 2 editos, justamente para proporcionar esta realidade do caráter mesmo da perseguição aos cristãos. Inclusive, aqui eu vou colocar aqui para vocês, né? Replicar aqui para vocês justamente um pouco do conteúdo do edito, digamos assim, de Décio no ano 250. Veja como está organizado este edito. Ele diz assim: no dia determinado, em todas as partes do império, os magistrados deveriam verificar a religião dos súditos do império, ou seja, eles iriam fazer um verdadeiro censo, né? Para verificar a religião de todos os súditos do Império. Imagina o Império Romano todo, né? Você observa ali aquela região da Espanha, passando pela França, pela atual França, no caso a Gália, né? Passando pela Britânia, observando a realidade da Itália, toda aquela configuração ali do Oriente Médio, a Síria, a Turquia, toda aquela projeção
toda do Império, circundando o mar Mediterrâneo, passando pelo norte da África, né, Cartago, Alexandria, voltando para a Espanha, atravessando o Estreito de Gibraltar. Você vê toda a constituição do Império. Essa ordem foi para que todo o Império fizesse uma espécie de censo, fossem nas casas e pudessem verificar a religião dos seus súditos. É o que ele vai dizer. E ele diz assim: todo cristão ou suspeito de selo deveria se apresentar à comissão de 5 membros. Então estabeleceu-se até uma comissão de 5 membros para dar mostra pública de sua adesão à religião oficial. Todo aquele que fosse encontrado enquanto cristão deveria se apresentar a esta comissão e eles deveriam abjurar da fé, demonstrando de forma pública que estavam aderindo à religião oficial do Império, que era a religião pagã, né? Ou seja, oferecer sacrifícios aos ídolos, queimar incenso, né, aos ídolos provenientes dos imperadores, realizar toda esta constituição, participar de algum banquete, quem sabe, em honra a estes ídolos, ou seja, fizesse uma demonstração pública. Perceba que não era somente a perseguição por si só. Eles tinham que realmente mostrar publicamente que estavam cometendo esta apostasia para o cristianismo. Entende? Isso foi determinado por este edito do imperador Décio. E ele diz mais: tomando parte nos sacrifícios aos deuses, queimando ao menos 1 grão de incenso ante uma estátua do imperador. Se isto não bastasse para dissipar a suspeita de cristianismo, o suspeito era convidado a pronunciar uma fórmula blasfema negando o nome de Cristo. Os magistrados expediriam um certificado que atestava que o indivíduo havia cumprido a lei e sacrificado. Ele recebia até um certificado, e esse certificado era a garantia de que ele era, de fato, um apóstata. Ele era, de fato, um pagão e tinha abjurado, efetivamente, da fé. É interessante observarmos que nesse curto período, de 249 a 251, nós tivemos um período de grande apostasia na fé cristã. Né? Foi, inclusive, um dos períodos assim que mais teve apóstatas. Nem na perseguição pior que tivemos, que foi a de Diocleciano, do início do século IV, foi a pior e a última, né, do Império Romano aos cristãos, nem esta, que foi a pior perseguição de Diocleciano, teve tantos apóstatas quanto nós tivemos aqui no tempo do imperador Décio. Né? Foram muitos apóstatas, inclusive milhares, quando eu falo de muitos, eu falo de milhares de apóstatas. Né? Inclusive, depois que a perseguição cessou e essa condição toda arrefeceu, muitos quiseram voltar à fé cristã novamente, né? E aí a igreja vai determinar que irão retornar, mas mediante penitências severas também para que pudessem voltar à comunhão, porque realmente foi algo que abalou efetivamente a fé, vamos dizer assim, não só deles, mas de muitos, né? Porque a apostasia também pode perfeitamente abalar a fé de muitos. E quantos também não se perderam por causa de tantos apóstatas? Então você vê justamente essa realidade de apostasias aí nesse contexto, né? Então, diante desta realidade, surgiram até algumas classificações do ponto de vista dos apóstatas, inclusive, né? Até porque o objetivo que Décio mesmo via, né, já que ele via o cristianismo como uma grande ameaça, e o cristianismo estava impregnando toda a sociedade, todas as camadas da sociedade, ele via uma grande ameaça. Nós vamos perceber justamente que o objetivo era exterminar por toda parte o nome de Cristo. Era esse o objetivo do imperador Décio, exterminar por toda parte o nome de Cristo. E aí, diante de tantos apóstatas, surgiram até algumas classes de apóstatas, se nós observarmos, né? Pelo menos 3 classes. Nós temos a classe dos sacrificati, que eram aqueles apóstatas que participavam dos atos de idolatria em honra aos deuses, sacrificavam verdadeiramente, né? Realizavam sacrifícios em honra aos deuses. Existia aqueles que eram os turificati, que eram aqueles que ofereciam o quê? Incenso, queimavam incenso em honra aos deuses. E existe também aqueles, talvez fosse o pior tipo, que eram os libellatiti, né? Ou os liberais, vamos dizer assim. Por quê? Porque eram aqueles que, digamos assim, eles queriam dar um jeito de não apostatar, mas ao mesmo tempo não queriam morrer, né? Então, o que é que eles fizeram? Eles começaram a subornar
né, esta classe. Começou a subornar os soldados romanos, subornar essas classes do Império Romano para que eles pudessem dar-lhes o certificado, ou seja, a certificação de que tinham apostatado. Mas, na verdade, eles não apostataram, mas receberam o certificado ali porque compraram este certificado dos magistrados romanos. Então, a igreja os tratou da mesma forma, com a mesma severidade que os outros dois, das outras duas classes, tanto o sacrificati como os turiferati, né? Tratou com a mesma severidade, porque é do mesmo jeito. Não deixava de ser, de certa forma, uma apostasia. Estava enganando a quem, né? Então, nós vimos justamente essa realidade que, por vezes, se evidenciou ao longo desse tempo do imperador Décio, se assim observarmos. Os cristãos verdadeiramente entraram aqui num processo mesmo de terror, se nós evidenciarmos. E diante disso, nós precisamos entender e compreender que diante do momento em que acontecem muitos daqueles que, de forma tão heróica, vivenciam a palma do martírio, também existem aqueles que demonstram verdadeiramente a realidade da fraqueza humana, né? Apostatando da fé, muitas vezes voltando-se, recuando diante desta realidade da perseguição, e nós não temos também o direito de julgá-los, porque nós teríamos condições, se estivéssemos no lugar deles, faríamos melhor. Então é interessante observarmos também, nos colocarmos no lugar daquele contexto histórico, se assim bem evidenciarmos, né, diante de toda esta Constituição. Então nós temos aqui vários aspectos que estão relacionados a esta fraqueza humana, né? Se nós observarmos. E ainda por cima nós temos, dentro desse tempo, né, do imperador Décio, no ano 250, é interessante observarmos que um dos primeiros mártires que Décio fez foi justamente o Papa Fabiano, né? Assim que Décio assumiu o trono, um dos seus primeiros feitos foi martirizar, mandar matar o Papa São Fabiano, e conta as Atas dos Mártires que o Papa São Fabiano ele estava sentado na sua cadeira, né, na sua cátedra, vamos dizer, e foi da sua cátedra mesmo que ele foi decapitado, né? Não teve nem tempo de passar por um processo, por um julgamento, ele simplesmente foi decapitado pelos soldados romanos. Então, se observa justamente essa Constituição aí, né, o Papa Fabiano, nesse processo. E a perseguição ela foi tão atroz que a igreja realmente demorou até um certo tempo para dar um sucessor ao Papa Fabiano, né? Enquanto Décio estava no comando do império, na perseguição, que foi uma perseguição verdadeiramente atroz mesmo, né? Uma verdadeira realidade de caráter administrativo, a igreja realmente não teve condições de dar um sucessor ao Papa Fabiano, porque seria mesmo que dar uma sentença de morte logo antes mesmo que aquele sucessor pudesse assumir o pontificado, vamos dizer assim, né? Só depois que Décio morre, a perseguição vai arrefecer, isso por volta do ano 251, é que a igreja consegue dar um sucessor para Fabiano, que neste caso foi o Papa São Cornélio, né? Se nós formos evidenciar, se nós formos observar. Mas aí nós vamos notar justamente esta abordagem aí dentro de todo esse processo, né, das perseguições. Alguns heróis, algumas almas tão heróicas que nós vamos observar ao longo desse processo de perseguição, né? Nós vamos ter, por exemplo, os grandes mártires no Egito, os mártires de Alexandria, que nós vamos evidenciar, né? Santa Apolônia, inclusive existem até as atas dos mártires de Alexandria, juntamente com Santa Apolônia. Na Itália nós podemos observar a presença de São Fabiano, que foi um dos primeiros que morreram, né, nesse contexto. Nós vamos observar também o martírio de Santa Ágata da Sicília, inclusive Santa Ágata, ela é uma santa mártir que está incluída até mesmo no cânon romano da missa, né? Nós vamos observar, é uma das maiores heroínas da igreja, se assim evidenciarmos, né? Vai justamente pertencer a uma família nobre da Sicília e ainda jovem se consagra verdadeiramente à castidade, a Deus. É o tipo de mulher assim mística, apesar de toda a circunstância, né? Vai ser presa justamente por ordem do governador Quintiniano, se nós evidenciarmos, é levada à presença do governador, nós vamos percebendo justamente toda essa realidade com relação a Santa Ágata, né, da Sicília. Uma das mulheres assim que nós vamos perceber que até mesmo nas atrocidades que fizeram com ela, era algo realmente muito forte, muito pesado, né? Vamos observar, apesar de que ela
apresentava justamente toda uma fortaleza diante dessa realidade, dessa condição do martírio, né? Ante aquilo que é esperável, toda uma fortaleza. Ela passou por todo um processo de ser chagada com brasas, né? Ao longo de todo o seu corpo. Fizeram de tudo para que ela realmente, antes de morrer, sofresse bastante. Inclusive, dentro da sua constituição mesmo, no cárcere, se percebeu que os seus próprios seios mesmo foram atormentados, né? Ela teve os seus membros desconjuntados, você vai observar essa realidade. Os seus seios foram atormentados de tal modo, queimados inclusive com brasa, e depois, ainda como se não bastasse, arrancaram os seus seios fora, né? Nós vamos notar que realmente foi de uma crueldade, de uma atrocidade para com ela, mas existia algo ali que dava força, né? Que concedia esta graça da fortaleza. Você vai observando toda essa realidade. Mas uma mulher assim, mística, se assim bem pudermos notar, né? Colocada na prisão, vai relatar as atas do seu martírio. Colocado na prisão, aparece-lhe a ela São Pedro, dizendo que fora enviado para dar-lhe força e animá-la a permanecer firme no caminho da vitória. Dias depois, o juiz deu ordem para que ela fosse rolada sobre cacos de vidro e brasas. No mesmo momento, a cidade de Catânia vai ser abalada por um tremor de terra. Na prisão, Santa Ágata pede que Deus a recebesse e assim ela morre. Você vai percebendo essas realidades, esses grandes heróis da fé, verdadeiramente naquele contexto. Graças a eles, hoje nós podemos estar livres para vivenciar esse processo de evangelização. Dentre tantos outros que nós observamos, né? São Máximo de Áquila, São Venâncio de Camerino, né? São Feliciano de Foligno, na Itália. Na Gália, nós também vamos ver inúmeros outros mártires, homens e mulheres que talvez para nós não faça tanta diferença, não sejam tão populares, mas se você notar, são homens que realmente são de grande estirpe e vale a pena, homens e mulheres de grande estirpe, e vale a pena você buscar conhecer a sua vida. São Dionísio de Paris, São Rústico, Santo Eleutério, Santo Saturnino de Toulouse e tantos outros, né? Na Ásia Menor nós vamos ter a presença de São Piônio de Esmirna, de um glorioso martírio que ele também vai vivenciar, e tantos outros ao longo desse processo, como São Cônon de Perge, né? E São Luciano e São Marciano, São Cristóvão de Lúcia. Você vai notando toda essa realidade dentro desse contexto, ainda aqui dentro do tempo do imperador Décio, né? Um homem que não era nem de tanta crueldade, se você for observar a sua personalidade, mas do nada você nota que ele começa a agir de forma tão incisiva e tão cruel, né? Tão sistemática para com os cristãos, se assim bem observarmos todo esse processo. Você vai notar justamente toda esta realidade. O próprio São Piônio, né? Que você vai evidenciar justamente toda essa condição e realidade, quando vão, até mesmo os seus contemporâneos vão dizer: Piônio, por que você faz isso? Tu és um homem corajoso, nós já o sabemos, mas você precisa abjurar da fé se não quiser morrer. A vida é doce, Piônio. A luz é bela, né? É isso que vão dizer na tentativa de seduzi-lo. Aí o herói da fé, este grande herói, São Piônio, ele responde com estas simples palavras, mas de grande fé: sim, eu sei que a vida é doce, mas nós sonhamos com a verdadeira luz. Simples na sua intrepidez, nada o pode desviar da sua linha. A vida é doce, mas eu quero a vida verdadeira. É isso que nós vamos observar com relação ao martírio de São Piônio. E aí você vai notando toda essa realidade. Dentro desse contexto também, você vai notar, até mesmo na própria Cartago, né? E poderemos aqui citar listas e listas e listas de mártires, mas em Cartago nós também vamos notar a presença de um grande santo que também vai ser perseguido no contexto do imperador Décio, que é justamente o grande São Cipriano de Cartago, que nós já falávamos aqui em outro momento. Não será nesta fase da perseguição de Décio que ele será martirizado, será mais adiante, mas nós vamos notar que ele já participa mesmo, já sofre verdadeiramente, efetivamente, esta perseguição aos cristãos, se nós assim evidenciarmos diante de todo esse contexto. Você nota toda esta
realidade e toda essa abordagem. E aí você percebe que Décio, né, termina, né, o seu processo de perseguição, a perseguição de Décio finda, justamente porque Décio também será assassinado em 251, por ocasião da invasão dos persas, né, dentro desse contexto, ele guerreando com os persas, ele será assassinado, mas você vai notar por vezes que nessa época de Décio vão surgindo, inclusive, alguns confessores, né? Ele morre, mas ficam muitos confessores, muitos daqueles que não morreram, apesar de estarem presos, apesar de estarem aprisionados, mas eles não chegaram a ser martirizados naquele momento. Por isso são chamados de confessores, aqueles que confessaram, que professaram a sua fé, né? É daí que vão surgindo, por vezes, muitas vezes, algum ou outro santo que passa a ser chamado assim, com esse título de o confessor. Por exemplo, São Máximo, o confessor, né? Aquele que confessou de fato a sua fé, né? Vamos dizer assim, de forma mais incisiva e efetiva. E aí você percebe que Décio, finalmente, ele morre, né? E o Império Romano vai ser entregue mais uma vez a uma série de conflitos na tentativa de posse de poder, se assim evidenciarmos. Vamos ter vários outros imperadores aí, entre 251 e 253, mais ou menos, né? Até chegarmos ao imperador Valeriano, que é um outro imperador que não vai tratar a perseguição de Décio como Décio tratara, mas ele também vai insistir, de certa forma, na perseguição aos cristãos, né? E até mais ou menos o ano 260. Se nós observarmos aí, em 251 é eleito por aclamação também o Papa Cornélio, que depois você vai ter a presença do Papa Lúcio, que vai suceder a Cornélio, logo em seguida o Papa Estevão I, né? E depois o Papa Sisto II, se assim observarmos, que será também tido como bispo de Roma. Isso aí por volta do ano 257, né? Sisto II, inclusive, que tem um diácono muito conhecido, muito famoso, popular, inclusive, que é São Lourenço, né? Então nós vamos observar Sisto II e São Lourenço, que também vão apresentar, no tempo do imperador Valeriano, vão apresentar também a constituição dos seus martírios, se assim observarmos, diante de todo esse processo e mecanismo, né? Diante dessa abordagem. Então você nota a condição e a realidade do martírio, tanto de São Sisto II como de Lourenço. É bem interessante, bastante comovente, com que amor eles se dão, eles se entregam à figura mesmo de Cristo, à realidade mesmo de amor à igreja, ao ponto de culminar mesmo na palma do martírio, se assim evidenciarmos, né? Algumas cartas, inclusive, que São Cipriano, estando na prisão, também vai emitir para a sua diocese de Cartago, vão ser efetivamente assim documentos de forma bastante importante mesmo, para atestar até mesmo a morte do Papa Sisto II, quando ele também soube, né, porque sendo bispo de Cartago, São Cipriano soube que São Sisto II, enquanto bispo de Roma, já tinha sido também martirizado sob o tempo do imperador Valeriano, né, se nós evidenciarmos. E é bem interessante observarmos essa condição quando Lourenço vai ao encontro de Sisto II já prestes a morrer, né? E Lourenço, ele olha assim para Sisto II e via nele como um pai, e ele diz: meu pai, por que vais sem mim? Para onde vais que não me levas junto contigo? Por que eu não vou te seguir desta vez, né? E aí Sisto II diz: não se preocupe, meu filho, daqui a 3 dias tu me seguirás para onde eu estou indo. Ou seja, daqui a 3 dias, Lourenço é quem estaria também sendo martirizado ali dentro desse contexto na Diocese de Roma. Então você vai vendo tudo isso sendo relatado, tudo isso sendo retratado por meio das atas dos mártires. Nós vamos notar toda essa abordagem dentro desse panorama, né? Dentro de toda esta realidade. Inclusive, o próprio Papa Sisto II morto por volta do ano 258,
E é interessante que 3 dias depois o diácono do Papa, porque Lourenço era diácono, né? Então ele morre também, morre inclusive assado, né? Dentro de uma forma também bastante cruel, bastante brutal, porque ele morreu assado, mas a grelha é bastante tênue, né? De modo assim, a demorar mais tempo para que ele realmente pudesse perceber os tormentos e a agonia da dor, do sofrimento ali de estar sendo queimado, de estar sendo assado. Mas é bem interessante que, apesar de tudo isso, veja o que ele diz para os soldados, né, gracejando, zombando dos soldados, estando lá naquela grelha, ele diz assim: foi queimado numa grelha em fogo brando, né, justamente para queimar e demorar mais tempo. Mas no meio daquela tortura, ele graceja com os seus carrascos e vai dizer assim: podem me virar, porque deste lado já está bem assado. Né? Então ainda você nota até mesmo o gracejo, né? Zombando mesmo dos carrascos diante dessa realidade da morte que estava ali iminente. Né? Então você nota essa fortaleza, por que não dizer, né? Os mártires, eles trabalham muito essa realidade da fortaleza mesmo, uma fortaleza inexplicável. Era o próprio Senhor mesmo que concedia este caráter e esta fortaleza diante desse processo. É muito interessante observarmos o quanto que os martírios ao longo dos séculos, e sobretudo desses primeiros séculos, eles rendem para a igreja, né? Tal como a igreja enquanto corpo místico de Cristo, e estes mártires também fazendo parte deste corpo místico, como diria um historiador de história da igreja mesmo, Alfred Sainz, ele vai falar justamente disso. Os mártires são como se fosse esse reservatório, são como se fossem este reservatório de graças que Deus derrama a sua igreja por causa dos méritos que eles adquiriram através da palma do martírio. Né? Então nós vamos notando esta realidade quando você vai aprofundando, por exemplo, o dogma da comunhão dos santos, né? As indulgências que muitas vezes nos são concedidas pelos méritos infinitos de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sabendo que a igreja é este corpo místico em que Cristo é a cabeça e nós somos os seus membros, e por causa desses méritos que também existem ao longo dos sofrimentos, do derramamento de sangue, dos mártires, né? A igreja ela vai dispensando justamente indulgências, tendo em vista este grande reservatório que vem por meio dos seus santos, por meio dos seus mártires, por meio de Cristo que sofre nos seus santos, que vive nos seus santos, se assim bem evidenciarmos. Então note toda esta condição. Dentre tantos outros mártires que existem, né? Essas perseguições que nós observamos de Décio, de Valeriano, são perseguições terríveis, né? Mas ainda não chegamos ao topo destas perseguições. Tivemos inúmeros santos que foram também martirizados no tempo de Valeriano, como por exemplo, São Tarcísio de Roma, né? O famoso São Tarcísio, acólito, que inclusive ofereceu-se para levar o viático, né, aos prisioneiros, a comunhão aos prisioneiros que estavam ali para serem também martirizados. Ele se ofereceu para levar. As crianças pagãs o interpelam, inclusive, né, tenta interceptá-lo para que ele mostrasse o que é que ele carregava ali. Quando uma criança vai e diz que está carregando o Deus dele, né? E a partir daí vão querer ver a todo custo que está ali naquela custódia, ele não deixa de jeito nenhum e acaba sendo apedrejado, acaba morrendo, acaba sendo assassinado. Você vai observando esta realidade. São Tarcísio, padroeiro dos acólitos, inclusive, né? Dentre tantos outros como Santa Rufina, Santa Secunda, Santa Digna, Santa Emérita, né? São Proto, São Jacinto, tantos outros mártires ao longo desse tempo, fora aqueles mártires que a gente não sabe, aqueles mártires desconhecidos, aqueles mártires anônimos, que só Deus os conhece, né? Conhecidos apenas por Deus. E tantos outros mártires que você vai observar. Os mártires de Útica também, né? Os cristãos desta cidade, inclusive, encabeçados pelo bispo São Quadrato, né? Foi oferecido justamente sacrificar ou aceitar a morte. Percebe que ali naquela comunidade de Útica, ou Útica, né? Naquela pequena comunidade, formada ali por cerca de uns 300 habitantes ali, todos eles católicos, né? E eles foram condenados justamente a isso. Ou vocês sacrificam aos ídolos, ou vocês serão mortos. Eles simplesmente recusaram se sacrificar aos ídolos
e aí eles foram todos lançados numa fossa, os 300, vamos dizer, aproximadamente católicos, foram lançados numa fossa e cobertos com cal viva, vamos dizer assim, né? Foram enterrados vivos, podemos assim observar. Mas de todos esses mártires, nós temos um martírio célebre, que foi o martírio de São Cipriano, de Cartago, né? Justamente nesse tempo do imperador Valeriano, nós vamos notar justamente essa condição. Dentro das atas do seu martírio, vai se dizer justamente o seguinte, né? Dentro desse contexto em que ele efetivamente foi aprisionado, até mesmo no tempo do imperador Décio, né? Mas também foi levado para Cartago, e no tempo do imperador Valeriano vai se questionar justamente essa realidade, quando ele mesmo é questionado: você deve sacrificar aos ídolos, você sabe disso, não sabe? Ele disse sim, respondeu ele, mas eu não vou fazer isso, né? E aí o magistrado tenta novamente convencê-lo, a todas as tentativas ele se nega, né? E aí vão dizendo: faz o que te ordenaram, e por conta disso ele é condenado à morte. E quando ele recebe a sentença de condenação, ele simplesmente diz: graças sejam dadas a Deus, e morre decapitado. Você percebe a alegria com que eles, inclusive, vão se entregando à palma do martírio. Coisa que para nós parece algo assim muito surreal, se observarmos. Mas era algo real, evidente. Que bom que nós podemos observar as atas dos mártires para podermos contemplar toda esta realidade, apesar de tantas perseguições, apesar de toda esta condição atroz a que o Império Romano vai se valendo. Nós vamos percebendo que já existem aí sinais bastante evidentes da decadência do Império Romano, apesar destas perseguições à igreja, mas notamos que a igreja vai crescendo, a igreja vai florescendo, à medida que os mártires vão avançando, à medida que os martírios vão acontecendo, a igreja floresce cada vez mais. E o testemunho desses mártires fazem com que muitos do próprio Império Romano, até mesmo muitos magistrados, se convertam, porque começam a perceber sentido ao longo da história, ao longo das suas vidas, ao longo da vida destes cristãos. Ele começa a ver sentido à vida dentro desse contexto. Realidades que nós vamos caminhando. Já para a última perseguição, mais adiante nós vamos estar falando da perseguição mais terrível de todas, que foi a perseguição datada ali por Diocleciano, né? Nós vamos observar essa realidade. Isso, nas próximas aulas, nós vamos perceber. Será a última perseguição ali do Império Romano, mas também será a mais atroz. Nós vamos perceber, diante de tudo isso, apesar das perseguições, que o colossal Império Romano irá se curvar diante da cruz de Cristo. Irá ajoelhar-se efetivamente diante da cruz de Cristo. Nós estamos aqui mais ou menos no ano 260. Quem diria que 100 anos depois, ou até mesmo um pouco antes, 50, 60 anos depois, a igreja já estaria triunfante diante de um império que estava já carcomido, que estava já condenado efetivamente à sua extinção, se assim observarmos. Nós vamos notar esta realidade e esta condição. Parece que tudo está perdido, mas se notarmos, daqui a 60, 70 anos depois, nós já vamos perceber que o jogo irá virar, que a situação já será outra, a igreja terá triunfado. E nós vamos notar isso a partir das próximas aulas. Rezemos juntos esta Ave Maria e já possamos ter um coração grato a Deus por termos chegado no nosso estudo até aqui. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,